Se você quer destravar o seu inglês, você precisa perder a vergonha de falar errado e perder a vergonha de cometer erros. Não é tão simples quanto parece, mas se você quer que o seu inglês flua e você consiga pelo menos participar de uma entrevista de emprego, você consiga desenvolver as suas ideias, se apresentar de forma formal e tudo isso em inglês, você precisa simplesmente perder a vergonha de cometer erros. Meu nome é Ricardo, seja bem-vindo ao meu canal. Se você está chegando agora, saiba que neste canal eu conto a minha história de como eu vim parar aqui no Canadá através de uma oferta de trabalho. Eu ensino os métodos para você se aplicar para as vagas disponíveis. E a grande barreira, né, pelo menos é o que eu percebo nos comentários, é a dificuldade de aprender um novo idioma, no caso, o inglês. E realmente, eu sei que é muito difícil, né, depois você aprender inglês depois de uma certa idade. Quando você está jovem ou para as crianças é um pouquinho mais fácil, mas depois de uma certa idade, aprender um novo idioma fica um pouquinho mais difícil. Mas hoje eu vou contar para vocês um pouquinho de como eu aprendi inglês. E eu aprendi o inglês já velho, tá bom? Então isso daí pode servir de incentivo para vocês. E talvez as técnicas que eu usei para mim aprender, talvez você possa usá-las também e se dar bem aí numa entrevista de emprego, exatamente da forma como eu fiz. Mas vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer é pensar o seguinte. Tem uma frase que eu gosto que diz o seguinte, olha, antes feito do que perfeito. Para o inglês, essa frase ela vale muito. Antes você falar e falar errado e se apresentar e de repente conjugar o verbo errado ou errar na pronúncia, do que você ficar com medo e não falar nada. Então, antes feito do que perfeito. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu vejo diversas outras nacionalidades aqui no Canadá, eu não vou falar quais são, mas o cara chega do país dele e ele não está nem aí, ele fala errado, ele põe o verbo, conjuga o verbo errado, e eles chegaram aqui com esse nível de inglês. Agora o brasileiro, ele tem talvez uma mania, né, um perfeccionismo. Eu vejo aqui, e agradeço muito, tá bom? Mas às vezes eu falo alguma coisa em inglês aqui, e eu falo de propósito para você conhecer o nome da sua profissão em inglês, e às vezes eu erro na pronúncia, a minha pronúncia não é perfeita, e aí vem um brasileiro aqui e corrige minha pronúncia. Olha, não é assim que fala Saskatchewan, é Saskatchewan. Aí o brasileiro me corrige, mas o canadense não me corrige. Na verdade, o canadense, ele é muito paciente e mesmo que eu fale errado, por eles serem muito educados, ele não te corrige. Ele é paciente, ele espera você ouvir. Eu sei que o meu inglês, ele tem muitos erros e às vezes o próprio canadense, ele fala, olha, seu inglês está melhorando, entendeu? E o brasileiro que fala inglês, ele quer te corrigir. E é por isso que talvez você se sinta inseguro na hora de você falar inglês. Porque talvez você está no meio que as pessoas estão aí te corrigindo, falando que você está fazendo errado. Então, quer um conselho? Meu? Esquece isso. Esquece esse negócio de ser perfeito no inglês. Perfeito, você vai atingir a perfeição num determinado momento, depois que você estiver aqui, que você estiver convivendo com pessoas que falam inglês, aí seu inglês vai melhorar. Bom, mas minha história com o inglês, ela começou quando eu tinha 30 anos. Bom, eu já tinha uma certa idade, já não era mais um adolescente, certo? Então foi muito difícil para mim dar os primeiros passos no inglês. Na verdade, eu estava trabalhando numa empresa e a empresa decidiu pagar o curso de inglês para mim. Eu fui para a escola de inglês porque eu tinha prometido para o chefe que eu ia falar inglês, aí é outra história. Mas aconteceu que no primeiro dia naquela escola, eu me lembro que o dono da escola, ele estendeu a mão para mim, bem na recepção, e aí estava recepcionista, tinha mais alguns alunos, e mãe de aluno e tal, e ele estendeu a mão para mim e falou, how are you? E eu não sabia nem o que responder, porque eu não falava nada de inglês, meu inglês era zero, mas ele estendeu a mão para mim e falou, fala comigo, e eu não sabia o que responder. Mas ele me fez passar uma vergonha naquele dia. Ele falou assim, ó, é assim que você tem que fazer. Mesmo com vergonha,
você tem que falar. E ele falou assim, responde para mim, I'm fine. E eu, I'm fine. Mas naquele dia, aquele choque, e olha que foi um negócio que eu nunca mais esqueci, ele falou assim, não tenha medo nem vergonha de falar errado. E aquilo entrou na minha cabeça, e eu comecei a ir nas aulas, rapidamente eu fiz amizades ali com um professor de inglês, ele inclusive é britânico, e amizades ali naquele círculo, e a gente ia nas aulas todos os dias, aquele grupinho lá de 8 pessoas, a gente fazia aula tanto de listening, que a gente fazia no computador, e a aula de conversação que a gente tinha que marcar o horário. Mas todas as noites eu saía do trabalho, ia para aula de inglês, encontrava com aquele grupinho lá e a gente começou a ir na aula todos os dias. A gente foi muito intenso naquela época no inglês, muito intenso mesmo. Bom, e a partir daí meu inglês foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. Aquela turminha ali, boa parte deles, eles fizeram intercâmbio. Um pessoal foi para a África do Sul, ficar 3 meses no intercâmbio. Um outro amigo foi para a Irlanda fazer intercâmbio, ficou mais tempo. Bom, e aquilo mexeu com a gente e acabou que eu e minha esposa também, nós fizemos um intercâmbio de 1 mês na Nova Zelândia. E aí entra aquela coisa de prioridade, né? Naquela época, teve algumas pessoas que foram comprar um carro e compraram o carro, legal. Mas a minha prioridade naquela época era falar o inglês. E aí eu não fiz intercâmbio porque eu era rico ou eu tinha dinheiro sobrando. Não, foi uma escolha que eu fiz porque eu sabia e sempre soube e sempre incentivei os meus amigos a estudarem inglês porque eu sabia que o inglês ele abre muitas portas. Então, naquele momento, a nossa prioridade era melhorar o nosso inglês. Então, minha esposa e eu, nós fomos lá para Nova Zelândia, ficamos 1 mês. 1 mês de intercâmbio, obviamente, é pouco, mas serviu para a gente destravar o nosso inglês. Bom, a questão é essa, que eu fiquei durante 4 anos estudando inglês, estudando muito forte naquela época, e naquela escola a questão era essa, eles, tanto o professor quanto o dono da escola, eles falavam, perca o medo de falar, mesmo que você fale errado. E depois daquele período todo estudando, intercâmbio e tal, obviamente que o meu inglês melhorou. E eu até conversei naquela época lá com o professor e perguntei para ele, e aí, como é que você acha? Ele falou, Ricardo, finalmente você perdeu o medo. Você fala errado? Fala errado. E eu vou te corrigindo, eu vou te lapidando. Enfim, acabou que eu saí daquela empresa que eu trabalhava, e lá naquela empresa eu usava muito inglês. Eu estudava na escola e no meu dia a dia eu usava muito inglês, trocava e-mail com a fábrica que é nos Estados Unidos e recebia gente de fora. Passei uma semana com 4 americanos, né, e viajando e consertando máquina, gente. Aquilo ali, meu inglês melhorou muito. Bom, passou, eu saí dessa empresa e fui para um outro ramo e acabou que eu desconectei do inglês. Eu saí da escola que eu estudava, eu não usava mais o inglês no trabalho, então eu desconectei e fiquei um bom tempo longe do inglês. Um bom tempo mesmo, alguns anos longe do inglês. Quando eu voltei, quando aconteceu da gente pensar de novo nessa questão do Plano Canadá, embora eu estivesse muito desatualizado, esqueci, perdi muito vocabulário, esqueci muita coisa, porque quando você não pratica, você acaba esquecendo mesmo. E aí reacendeu essa coisa de vir para o Canadá, aí eu voltei a estudar. Só que dessa vez eu não fui para uma escola de inglês. E é aí que eu quero que você preste muita atenção. Eu voltei a estudar sozinho, mas eu já sabia que eu não ia estudar para treinar minha conversação. Eu ia estudar para fazer o teste de proficiência. E se você está nessa fase agora de preparação para fazer entrevistas, o que você vai fazer? Ou preparação para conseguir uma oferta de trabalho, você vai... Eu vejo muita gente falando, eu estou estudando inglês, mas que tipo de inglês que você está estudando? Você está estudando inglês para se comunicar, para chegar aqui? Talvez você está fazendo errado. Se você quer vir para o Canadá através de uma oferta de trabalho, você precisa estudar inglês voltado para o teste de proficiência. É ali que você vai pegar vocabulário, aí você também vai treinar a conversação, você vai treinar o seu listening, você vai treinar a sua escrita.
mas você precisa entender o jeito de fazer a prova. A prova de proficiência, tanto o IELTS quanto o CELPIP, realmente ela é bem complicada, porque ela tem um jeito de ser feita, certo? Então eu voltei a estudar inglês sozinho, mas eu voltei estudando para o teste de proficiência, porque eu sabia que eu precisava ir bem no teste de proficiência se eu quisesse migrar para o Canadá. E assim eu fiz. E aí eu estudava todos os dias também, fazia simulados. Aí eu agendei a minha prova lá do IELTS, que eu fiz IELTS, mas hoje eu recomendo que faça o CELPIP, tá bom? Mas eu fiz o IELTS e eu fazia os simulados, como eu ensino para as pessoas. Na segunda-feira eu fazia o simulado do listening. Na terça-feira eu fazia o simulado lá da redação. Na quarta do speaking. E assim, quando chegava no fim de semana, eu fazia um simulado geral da prova inteira. E foi assim que eu consegui, eu fiz CLB 5. Nem é grandes coisas assim, mas eu consegui um CLB 5 no teste do IELTS. E a questão é o seguinte, gente. Eu vejo que essa é uma barreira enorme, enorme para quem está começando o Plano Canadá agora. Eu vejo gente com um perfil excelente que não se aplica para vagas porque tem medo de fazer uma entrevista em inglês e de repente falar alguma coisa errada ou não ser compreendido. Gente, olha só, o que é a primeira coisa que a gente aprende em inglês? A gente aprende a se apresentar, certo? A falar quem você é, falar do seu trabalho, falar das suas experiências, falar dos seus sonhos. E numa entrevista, tudo bem, é um ambiente um pouco mais formal. Mas o que eu estou tentando falar para você é te encorajar a participar sim de uma entrevista, mesmo que o seu inglês não seja lá grandes coisas, mesmo que você fale errado, mesmo que você tenha medo de falar. Olha só, se você marca uma entrevista para daqui 2 semanas, você vai treinar um texto de possíveis perguntas e respostas, todos em inglês, e eu falei sobre isso outro dia aí no Instagram. Você vai dar para o seu cônjuge, aí, para o seu marido, para sua esposa, ela faz a pergunta e você responde em inglês, e depois você inverte, você faz a pergunta e ela lê para você, e você vai treinar isso daí 2 semanas, para chegar lá na hora da entrevista, você está preparado para responder, e está um pouco mais seguro. É óbvio que na hora da entrevista, você pode dar um branco, pode sim ter uma pergunta que você não estava preparado e de repente você dá uma travada ali, mas é aquilo, tomou um pouquinho de água e falou, olha, deixa eu reformular a pergunta, né? Let me try again, e vai, e faz o que tem que ser feito, entendeu? Não fica nessa questão de ser perfeito, não, porque quem exige a perfeição, de repente, é outro brasileiro, que de repente passou pelas mesmas coisas que você e agora está exigindo que você tenha uma pronúncia perfeita. Como alguém vem falar assim, olha, é assim que se pronuncia. Meu, esquece isso. Vai, faz o que tem que ser feito, mesmo que você cometa erros, né? O que vale mais é a sua coragem de estar ali encarando um entrevistador, alguém do RH, um gerente, e tentando se apresentar ali da melhor forma possível, com um sorriso no rosto e fazendo o que tem que ser feito. É isso que vai fazer o seu Plano Canadá dar certo. E não a perfeição na sua pronúncia de inglês, não a extensão do seu vocabulário, não a qualidade, né, do seu inglês. Se você tem um inglês ótimo, maravilha, se você é fluente. Mas a grande maioria das pessoas que vem falar comigo, que escreve aqui nos comentários, ela tem esse desafio de aprender essa língua, e principalmente depois de uma certa idade. Então, se você está se sentindo agora desafiado, óbvio, seja diligente nos seus estudos de inglês, sim. Eu não estou falando para você desprezar os seus estudos, nem ser desleixado, mas uma vez que você consegue se apresentar, consegue falar da sua área, consegue falar da descrição do seu trabalho, por que não encarar uma entrevista de emprego? Tá certo? Eu fiz algumas entrevistas de emprego e teve uma delas que eu travei bastante. Sei lá se naquele dia eu não estava bem, nem foi a primeira, foi depois da 3ª ou 4ª lá. Eu fiz entrevista numa lanchonete uma vez, porque eles marcaram entrevista na hora do meu almoço. Eu saí do meu trabalho, fui lá para a lanchonete, coloquei o celular e ali o povo entrava, saía, o áudio ruim, horrível, e gente pagando no caixa, a menina do caixa me olhando, e eu nem aí, eu estava ali, focado, porque o meu negócio era chegar aqui. E se o seu objetivo é chegar aqui, faça o que tem que ser feito.
seja diligente nos seus estudos, mas não tenha medo de encarar uma entrevista em inglês. Gente, para finalizar, antes de finalizar, até hoje eu cometo muitos erros no meu inglês. E estando aqui, eu vejo a diferença, né, de quando eu estava no Brasil para cá. Eles são muito educados e muito pacientes. E, inclusive, eles até elogiam, falam assim, olha, o seu inglês está melhorando. Eles não ficam me corrigindo toda hora. Às vezes eu peço, né, eu pergunto, olha, será que eu falei isso certo? Não, não é assim que fala, é assim. Quando eu pergunto, mas se eu não perguntar, ninguém vai me corrigir aqui. E pergunta aí para os outros brasileiros que estão aqui se o canadense os corrige. Eu tenho quase certeza que eles não os corrigem, tá certo? Então fica tranquilo. Meu objetivo hoje é te encorajar a ir para cima e fazer a entrevista em inglês, né, sem medo de errar. E se errar, corrige, tenta de novo e vai melhorando, tá certo? O vídeo de hoje foi esse. Se você acha que essas informações aí agregaram alguma coisa para você, deixa seu like, né? Compartilha esse vídeo, se inscreva aí no canal. Meu objetivo é impactar o maior número de pessoas possíveis, né? Ensinando-as a chegar aqui no Canadá através de uma oferta de trabalho. E é isso daí. Fica com Deus, até mais e Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.